Eu sigo o mesmo caminho todos os dias, para ir e voltar da cidade. Não moro muito longe, apenas a cerca de 30 minutos no subúrbio tranquilo. A estrada que eu pegava era sempre silenciosa à noite, o que era um grande alívio em comparação ao trânsito que havia durante o dia. Estava dirigindo por essa estrada, e tudo estava indo como sempre. Era um pouco mais de 10 da noite, eu estava ouvindo minha música e feliz por estar quase em casa. Quando estava a 10 minutos de distância e entrando na área arborizada, logo antes do início dos subúrbios, uma luz brilhou vindo pela estrada. Nada parecia estranho a princípio, mas conforme a luz se aproximava, ela parecia estar realmente intensa, quase ofuscante. Eu tive que literalmente olhar para o ombro da estrada para garantir que permanecesse na minha faixa. Mas, quando pensei que a luz iria me ultrapassar, de repente vi um vislumbre dos pneus do carro bem na minha faixa. Eles estavam dirigindo pelo lado errado da estrada, prestes a colidir de frente comigo. Meu reflexo tomou conta, e eu desviei para a direita imediatamente, saindo da estrada e caindo na vala que bordava a floresta. Levei alguns segundos para me recompor, mas não parecia estar muito ferido. Desapertei o cinto de segurança e pulei do carro, que estava totalmente destruído. A frente estava praticamente arrancada, e parecia que eu deveria ter morrido ali dentro. Então lembrei do que tinha acontecido e fiquei imediatamente furioso. Subi da vala e olhei para a estrada. Esperava ver os faróis deles se afastando na distância, mas para minha surpresa, eles tinham parado e estacionado não muito longe. Antes de me aproximar, olhei rapidamente ao meu redor e percebi o quanto estávamos isolados. Então, antes de confrontá-los, corri de volta para o meu carro e peguei meu telefone para ligar para a polícia. Não sabia quem estava naquele carro ou se estavam bêbados e agressivos, então decidi agir com cautela. O operador disse que eles chegariam em 5 minutos, então desliguei e comecei a caminhar de volta para a vala. Fui surpreendido por um homem que estava agora no topo da vala. Ele não perguntou se eu estava bem ou disse nada. Você é o responsável por me fazer bater? Você poderia ter me matado, eu disse, tentando controlar minha raiva até a chegada dos policiais. Ele ainda não falou, mas a luz do carro na estrada começou a ficar mais intensa e se aproximar do local onde ele estava parado. Eu ainda estava na vala, mas podia ver que era o mesmo carro, e outra pessoa estava dirigindo. Eles estacionaram bem na borda da vala, então a porta do motorista se abriu e outro homem saiu. Os dois homens começaram a conversar em um idioma diferente, acho que era russo ou alemão. Não sou bom com idiomas, mas tinha um som agressivo. Enquanto conversavam, um dos homens correu para a parte traseira do carro e abriu o porta-malas. Em vez de pegar algo, ele virou-se para me encarar. Ambos imediatamente correram em minha direção, descendo para a vala. Não levou mais de um segundo para eu entender o que estava acontecendo. Virei-me e corri para a floresta enquanto os homens corriam ao redor do meu carro e continuavam me perseguindo. Eles eram grandes e pesados, então depois de um bom minuto correndo, consegui despistá-los. Agora eu estava no meio da floresta, sem luz para ver por onde estava indo. Não sabia nem em que direção estava. Sem ouvir os homens por perto, vaguei sem rumo entre as árvores. Não queria voltar para a estrada enquanto os homens ainda estivessem por perto, mas também não queria me perder completamente, para que a polícia pudesse me ajudar. Depois de apenas alguns minutos andando, ouvi as sirenes à distância, à minha esquerda. Segui o som, que me levou direto para a estrada, onde pude ver o carro da polícia no topo da vala e 2 policiais inspecionando meu carro. Não havia sinais dos homens em lugar nenhum. Expliquei o que aconteceu e eles fizeram um relatório, mas a investigação posterior foi mínima, já que apenas a descrição deles foi utilizada. Nada foi roubado do meu carro, mas é bastante evidente que eles estavam tentando me colocar no porta-malas. Se isso foi planejado antes ou depois do acidente não é claro. Talvez tenham cometido um erro e estavam tentando encobri-lo, ou tudo pode ter sido exatamente como pretendiam.
Eu sou um péssimo motorista de longas distâncias. Quero começar dizendo isso porque minha falta de experiência realmente se destaca. Eu quase nunca dirijo por mais de 30 minutos de cada vez, mas por conta do trabalho, tive que fazer uma viagem de 10 horas da minha pequena cidade natal, Bros, até São Francisco, onde fica o escritório principal. Eu estava na empresa há menos de 6 meses, trabalhando remotamente, então essa foi minha primeira vez fazendo essa viagem. Infelizmente, o caminho não era pela bela California Coastal Highway e eu peguei uma estrada menos utilizada na extremidade oposta do estado, passando por desertos vazios e cidades pequenas, na maior parte. Como eu nunca tinha feito esse trajeto antes, tudo era novo para mim. Saí às 18 horas, com a esperança de chegar exatamente na hora do check-in no hotel, que era às 15 horas do dia seguinte. A primeira hora da viagem foi pela minha cidade e, lentamente, foi diminuindo para apenas alguns edifícios aqui e ali, e eventualmente nada. Não havia realmente outros carros. Aproximadamente 3 horas depois, passei por um posto de gasolina e me lembrei de verificar o nível de combustível. Olhei para o marcador e notei que estava perto de acabar, na verdade, estava muito perto de acabar. Dirigir por tanto tempo em uma estrada vazia e entediante fez com que eu perdesse a noção do tempo e não prestasse atenção. Achei que dava para esperar até o próximo posto de gasolina, então, nos 20 minutos seguintes, fiquei atento a qualquer sinal de posto, mas à medida que cada quilômetro passava sem um posto, comecei a me preocupar. A sensação de pânico tomou conta de mim por ter deixado o combustível acabar no meio do deserto. Senti meu carro começar a balançar e a falhar, então sabia que a situação era realmente ruim. Justo quando pensei que o carro ia desligar a qualquer momento, vi faróis de alguém ao lado da estrada. Parecia um carro de polícia monitorando a estrada, então, sem muitas opções, saí da estrada e estacionei um pouco atrás deles. Esperava que eles tivessem um galão de gasolina que eu pudesse usar. Saí do carro e comecei a caminhar em direção ao veículo. Ele tinha um holofote ao lado do espelho do motorista e uma barra de luz no teto, então, de trás, parecia exatamente um carro de polícia. Mas, quando me aproximei, não tinha ninguém dentro, embora não parecesse abandonado. O interior estava relativamente limpo e havia até uma sacola de supermercado no banco do passageiro com o que parecia comida e lanches. Algo estava muito errado. Olhei para o deserto ao redor, que estava muito escuro, praticamente vazio, exceto por alguns cactos dispersos, mas em pouco tempo percebi algo se movendo lá. Estava bem longe da estrada, então não conseguia ver o que estava fazendo, mas definitivamente era uma pessoa se movendo. Sabendo que isso não ia terminar como eu esperava, decidi voltar para o meu carro e tentar ligar para o 911 ou talvez para o serviço de emergência na estrada. Mas a figura parou de se mover e ficou parada, como se tivesse me notado e estivesse olhando para mim. Eu não sabia o que fazer, então fiquei ali parado. Então, a pessoa começou a correr em direção à estrada. Aproveitei a oportunidade e corri de volta para o meu carro. O homem parecia estar correndo a toda velocidade, porque, quando cheguei ao meu banco de motorista, ele já estava na estrada. Ele ficou ao lado do carro e me encarou, e eu pude ver seu rosto nos faróis do meu carro. Ele tinha cabelo preto curto e uma barba preta, com sujeira e areia cobrindo seu corpo inteiro, dos sapatos até o rosto. Não conseguia dizer se ele parecia bravo ou não, mas ele ficou ali como um servo na luz dos faróis, esperando que eu ou fosse embora ou saísse do carro. Eu estava com medo demais para tentar ligar o carro, porque, se ele falhasse e ele ouvisse, saberia que eu estava preso. Então, fiquei lá, tentando repetidamente ligar para o 911. Quando finalmente consegui falar com alguém, o homem já estava em seu carro e, 1 minuto depois, ele saiu, deixando os faróis apagados e desaparecendo estrada afora. Depois disso, um policial chegou 30 minutos depois e colocou alguns galões de gasolina no meu carro. Eu contei a ele sobre o homem que estava agindo de maneira muito suspeita no deserto, mas ele basicamente ignorou e não verificou nada.
Ele até brincou dizendo que o homem estava enterrando um corpo e agiu como se não fosse nada. Eu estava tão abalado que não insisti e continuei minha viagem. Já faz um tempo que tudo isso aconteceu, mas não consigo parar de pensar no que aquele homem estava fazendo lá ou o quão perto eu estive de descobrir algo. Após passar os primeiros 16 anos da minha vida na cidade, mudar para o campo foi um alívio, literalmente. Tive a sorte de aprender a dirigir nas estradas abertas, em vez das congestionadas ruas de Nova York. Geralmente, dirigia mais durante o dia, mas sempre que tinha que dirigir à noite, era muito cuidadoso. Você nunca sabe quando um servo ou algo do tipo pode surgir do nada. Na rara ocasião em que dirigi à noite, percebi que, quanto mais tarde era, mais pacífica a estrada parecia. Bem, isso não foi o caso quando voltei para casa de um show há cerca de 6 anos. Era por volta da meia-noite quando consegui sair do estacionamento e pegar a estrada, e eu tinha uma viagem de 3 horas pela frente. Então, me apressei para sair o mais rápido possível. Na maior parte, a viagem estava indo como esperado. Havia quase ninguém na estrada, à medida que me afastava do local do show, e o céu estava limpo com uma lua brilhante iluminando o caminho à minha frente. No entanto, as coisas mudaram drasticamente quando passei por uma pequena interseção e notei outro carro entrando na estrada atrás de mim. Isso não me incomodou, pois achei que havia espaço suficiente para todos. No entanto, esse motorista claramente não pensava da mesma forma, pois, ao se aproximar mais de mim, seus faróis começaram a me ofuscar pelo retrovisor. Como estávamos em uma estrada de uma só faixa, não havia como o carro me ultrapassar. Comecei a reduzir a velocidade, sentindo minha ansiedade aumentar, e considerei parar para deixar o carro passar, mas foi então que o motorista começou a buzinar. À medida que fiquei mais desconfortável, continuei a desacelerar, ligando as luzes de emergência na esperança de que o motorista entendesse o recado e passasse. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o motorista acelerou cada vez mais até que, eventualmente, senti seu carro bater contra o meu porta-malas. Meu carro começou a perder controle à medida que o motorista continuava a bater na traseira do meu carro, e a única coisa que consegui pensar foi em acelerar. Pisei no acelerador e comecei a fazer uma pequena distância entre mim e o carro atrás, mas o motorista rapidamente acelerou também e fechou a distância que eu havia criado. Começaram a buzinar novamente e ouvi o som do motor do carro deles acelerando enquanto continuavam a bater na traseira do meu carro. Fiz tudo o que pude para manter o carro na estrada, mas isso se tornou cada vez mais difícil a cada impacto. Eventualmente, avistei uma pequena área de acostamento e consegui girar o volante para a direita e tirar meu carro da estrada, longe do carro que me seguia. Assim que o carro parou, comecei a ligar para o 911, e foi quando percebi que o carro que estava me perseguindo também parou no acostamento. Comecei a informar minha localização ao atendente enquanto outro motorista saía do carro e se aproximava do meu. À medida que se aproximava, vi que era um homem, provavelmente de 5 a 10 anos mais velho que eu. Ouvi-o gritar enquanto se aproximava do meu carro e começava a bater no capô. Ele estava xingando sobre a minha velocidade na estrada e, em um momento, tentou até abrir a minha porta puxando a maçaneta. Felizmente, a polícia chegou antes que o homem fosse embora e, após inspecionar os danos em ambos os carros, ele foi preso por direção perigosa, entre outras acusações. No final das contas, tudo foi considerado um grave caso de raiva na estrada. Muitas pessoas alertam sobre os perigos que podem ocorrer no campus, mas o que ninguém avisa é sobre a viagem de volta para casa. Enquanto tenho certeza de que a maioria das pessoas tem viagens divertidas e até memoráveis com suas famílias, a minha foi memorável apenas porque consegui chegar em casa com vida. Era o começo de dezembro e o semestre de outono tinha acabado de terminar. Naquele momento, eu tinha planos com alguns amigos em casa para assistir à estreia de um filme que estava prestes a ser lançado à meia-noite.
Em vez de fazer meus exames e dirigir para casa no dia seguinte, planejei ir para casa assim que terminasse meu trabalho escolar. Isso significava que eu saí do campus por volta das 4 da tarde, de modo que chegaria ao shopping para o filme bem a tempo. Então eu fiz exatamente isso. Saí logo após meu último exame e não poderia estar mais animado para ver meus amigos. Eu tinha cerca de 6 horas e meia de viagem pela frente, então me acomodei e comecei a ir para casa o mais rápido, mas com segurança, possível. Dito isso, embora eu estivesse com pressa, ainda fui criado para ser prestativo. Sempre me ensinaram que, se você visse alguém na beira da estrada, deveria parar e perguntar se precisava de ajuda. Às vezes as pessoas não precisam de nada e você continua dirigindo, mas nunca se sabe quando alguém pode precisar de você. Por volta das 21h30, enquanto dirigia por uma estrada pouco iluminada, vi um carro estacionado na beira da estrada. Não hesitei. Parei e saí do carro para perguntar se precisavam de ajuda. De imediato, vi que o carro era dirigido por um homem idoso, e ele afirmou que seu carro tinha um pneu furado do lado do passageiro e pediu se eu poderia ajudá-lo a trocar o pneu. Eu disse que sim e pedi para ele abrir o porta-malas para que eu pudesse pegar o estepe. Ele fez isso, mas enquanto eu me inclinava para levantar o tapete que cobria o estepe, senti o homem pressionar algo contra meu pescoço. Meu corpo inteiro estremeceu ao sentir o choque do taser que ele acabou de me aplicar. Eu caí para frente e o homem conseguiu me empurrar facilmente e me forçar para dentro do porta-malas do seu carro, antes de fechá-lo com força. Recuperei-me do choque enquanto começávamos a sair da beira da estrada. Mas, ao tentar alcançar a alça de emergência que geralmente está em todos os porta-malas, não consegui encontrá-la. Eu podia sentir os pneus se movendo enquanto começávamos a percorrer a rua isolada. Foi então que percebi que o velho havia esquecido de pegar meu telefone antes de me trancar. Ele deve ter estado tão apressado e não queria correr o risco de ser dominado que isso nem passou pela sua mente. Eu me mexi dentro do porta-malas até conseguir colocar minha mão no bolso e pegar meu telefone. Depois de ligar para a polícia e informar a estrada em que eu estava, foi questão de minutos até que eles me encontrassem. Ouvi o som das sirenes da polícia atrás de nós enquanto eles paravam o homem idoso. Assim que o carro parou, comecei a bater no porta-malas para avisar os oficiais onde eu estava. Quando o homem foi preso e eu saí do porta-malas, perguntei ao policial se ele sabia por que o homem tentou me sequestrar, mas ele não sabia. Só na audiência é que descobrimos que esse homem, que eu achava ser velho e frágil, havia confessado ter sequestrado várias pessoas entre os anos 90 e o final dos anos 2000. Eu fui apenas o sortudo que conseguiu escapar. Há cerca de 4 anos, enquanto dirigia para casa depois do trabalho, vi algo que, à primeira vista, parecia saído de um filme de terror. Na época, eu trabalhava como barman em New Paltz, Nova York. Por mais que eu não fosse um grande bebedor, eu adorava meu trabalho. Gostava dos meus clientes e dos amigos que fiz ao longo dos anos. Além disso, eu sofria de insônia severa, então trabalhar à noite era perfeito para mim. O bar geralmente fechava por volta das 3 da manhã e, após a limpeza e outras tarefas, eu costumava ir para casa entre 4 e 5 da manhã, pouco antes do amanhecer. Naquela noite, no entanto, acabamos fechando mais cedo devido à baixa movimentação. Quando eram 1h30, o bar estava completamente vazio. Fechamos tudo e eu pude ir para casa um pouco mais cedo, o que provavelmente acabou salvando a vida de alguém. Depois de fechar o bar, subi no meu carro e me preparei para dirigir para casa. Conectei meu telefone no cabo auxiliar, comecei a tocar música e, em pouco tempo, era só eu e a estrada vazia. Peguei o caminho que costumava seguir para casa, que, em uma noite tranquila, levava cerca de 25 minutos. Apesar de estar escuro, era um trajeto muito bonito. Muitas vezes, enquanto parava em semáforos, me distraía olhando para as árvores ao longo da estrada.
Ao longo da Route 52, a estrada que eu usava para voltar para casa, havia um cruzamento com uma antiga igreja ao lado da estrada. Lembro-me de ter passado por lá naquela noite e ter visto um carro no estacionamento, o que achei estranho, pois ninguém costumava estar naquela igreja à noite. Supus que fossem apenas alguns adolescentes e continuei dirigindo. A Route 52, apesar de ser considerada uma estrada principal, ainda tinha poucos semáforos ao longo dela, então, quanto mais escura a noite, mais cauteloso você precisava ser nas curvas. Algo que aprendi após crescer naquela área era nunca saber o que poderia aparecer de repente, poderia ser um cervo, um urso ou até uma pessoa, como aconteceu comigo. Apenas 2 minutos depois de passar pela igreja, enquanto fazia uma curva na estrada, praticamente pisei no freio. Meu carro parou com um estrondo. Tentei manter a calma enquanto processava o que estava à minha frente. Ao lado da estrada, vi um homem que parecia não perceber os faróis do meu carro. Ele estava andando na mesma direção em que eu dirigia, mas algo estava errado com ele. A cada passo, eu via que ele mancava profundamente e quase arrastava a perna direita, em vez de levantá-la. Ao olhar mais de perto, percebi que suas roupas estavam cobertas de sujeira e sangue. Naquele momento, deduzi que o homem devia estar ferido, se estava andando de forma tão estranha e coberto de sangue. Decidi tentar chamar a atenção dele e entrei em contato com a polícia e uma ambulância. Tirei meu telefone do bolso, comecei a discar 911 e ao mesmo tempo abaixei o vidro do carro. Chamei o homem para parar e disse que eu estava chamando ajuda, mas antes que eu pudesse começar a falar com o operador do 911, o homem virou-se em direção ao meu carro e começou a gritar de maneira incompreensível. Eu não conseguia entender uma única palavra do que ele dizia, mas sabia que precisava manter a distância quando ele puxou um pequeno canivete do bolso. O homem mal conseguia levantar o canivete para apontá-lo para o meu carro, mas assim que vi a lâmina, comecei a recuar. Nesse momento, o operador do 911 finalmente atendeu e expliquei a situação. Ela me disse para esperar enquanto a ambulância estava a caminho. Mantive a distância do homem enquanto ele continuava a se aproximar do meu carro com o canivete na mão, ainda gritando, embora eu não conseguisse entender o que dizia. Depois de alguns minutos, um policial chegou e conseguiu desarmar o homem sem que ninguém se ferisse. Após uma inspeção mais detalhada, ficou claro que o homem não estava pensando com clareza. Quando a ambulância chegou, foi determinado que ele provavelmente havia sido vítima de um atropelamento e estava delirante, vagando pela estrada. A ambulância o levou ao hospital mais próximo, onde fui informado de que ele havia se recuperado totalmente. Também relatei o carro que vi estacionado na igreja perto de onde encontrei a vítima. Quando a polícia foi verificar, o carro não estava mais lá, mas eu suspeito que pudesse ser o veículo que atropelou o homem. Meu nome é John. Tenho 23 anos e trabalho em um bar 24 horas na minha cidade, conhecido pela nossa pizza e bebidas. Não temos muitas outras opções de comida, mas as pessoas parecem gostar. De qualquer forma, nunca entendi por que os proprietários decidiram que deveríamos entregar pizzas. É um grande incômodo para provavelmente não ganhar muito mais dinheiro, mas, como não recebemos muitos pedidos de entrega, eu sempre fui o único motorista durante o turno das 22 horas às 6 horas. Naquela noite, quando entrei no bar, ele estava bem cheio. Havia vários grupos grandes. Como as entregas estavam lentas, eu ajudava a servir mesas enquanto isso. Fiz algumas entregas, talvez uma vez por hora, e às 3 horas da manhã havia mais uma entrega regular para eu fazer. Peguei a pizza e entrei no meu carro. O endereço ficava a 15 minutos de distância, então digitei no Google Maps e comecei a dirigir. Até esse ponto, tudo estava completamente normal. Era apenas uma entrega como qualquer outra e, honestamente, eu estava feliz por sair do bar lotado e ir para as estradas tranquilas. No entanto, enquanto dirigia, fui pego de surpresa quando o Google Maps disse que eu tinha chegado. Eu ainda não estava em um bairro.
Encostei na calçada e tentei entender onde havia cometido um erro. Conferindo tudo novamente, percebi que era o endereço que constava no pedido. Era a entrada de uma reserva florestal ou parque, algo assim. Não havia casas por perto para que pudesse haver algum engano. Então, liguei para o número do cliente. Tocou por menos de um segundo antes de ele atender. Olá, sou John. Estou tentando entregar sua pizza, mas acho que você me deu o endereço errado. Houve uma pausa estranhamente longa enquanto eu ouvia o cara respirar no telefone. Ele descreveu meu carro e disse para eu olhar à minha esquerda. Fiz o que ele pediu e, literalmente, só vi uma floresta completamente negra. Então, vi algo se movendo. Era ele, acenando com os braços no ar para chamar minha atenção. Ele estava em pé na floresta atrás da estrada. Não sei por que ele não simplesmente veio para o lado da estrada, onde seria mais fácil de ver, ou mesmo porque ele pediu a pizza para esse lugar em primeiro lugar. Saí do carro e comecei a caminhar na direção dele. Era difícil não notar o quão assustadoramente silencioso estava ao lado dessa reserva florestal. Não havia carros nem outras pessoas por perto. Achei muito estranho também que, enquanto eu me aproximava, o cara não se movia. Ele apenas ficou ali parado, me observando atravessar a rua e chegar na grama, bem na borda da floresta onde ele estava. Parei no meio da grama, percebendo que estava ficando realmente estranho. Acenei para ele vir pegar a pizza e pagar por ela. O cara hesitou e, em vez de se aproximar, olhou atrás de mim e em ambos os lados, claramente procurando por testemunhas. Minhas nervos estavam em alta, o que tornava difícil pensar com clareza. Se minha mente estivesse clara, eu definitivamente teria apenas voltado para o carro e ido embora. Antes que eu pudesse recuperar o senso, o cara começou a se aproximar rapidamente. Ele estava andando muito rápido e não desacelerou quando chegou mais perto. Eu recuei, mas era tarde demais. O cara agarrou meu braço e começou a me puxar de volta para a floresta. Ele claramente estava tentando ser discreto, sem gritar ou algo assim, mas colocando todos os seus esforços em me forçar para trás. Lutamos por vários segundos antes de eu perceber que não conseguiria me soltar e comecei a socar. Bastaram alguns golpes limpos no rosto dele para que ele me soltasse e, naquela altura, estávamos apenas a poucos metros da floresta. Saí correndo, olhando para trás apenas para verificar se ele estava me seguindo. Vi-o se levantar e correr para a floresta, mas, para meu horror, 2 outros caras saíram de trás das árvores. Entrei no meu carro e dirigi direto para a delegacia que ficava do outro lado da rua, mas, obviamente, os caras haviam desaparecido completamente. Voltei ao trabalho depois disso, expliquei o que havia acontecido ao meu chefe e perguntei se ele tinha alguma informação sobre o pedido do cara. Ele só tinha um número de telefone, que já estava desconectado, e o primeiro nome, que provavelmente era falso. Depois disso, ele me mandou para casa mais cedo com uma fatia de pizza grátis, o que não era exatamente uma troca justa, mas eu não estava reclamando. Se eu tivesse sido tolo o suficiente para me aproximar da floresta naquela noite, provavelmente teria sido atacado imediatamente por todos os 3 homens sem testemunhas. Felizmente, minha hesitação em abordá-lo tornou a fuga mais fácil, mas isso poderia rapidamente ter se transformado em algo muito pior.